Oi, criançada, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu tô bem, graças a Deus. Mais uma vez aqui para contar uma história para vocês. E a história de hoje é sobre um assunto que essa semana tá meio atual, né? Hoje nós vamos falar sobre as crianças cristãs e o Halloween. Essa festa que tá todo mundo falando e tudo mais. E aí, o que vocês acham? As crianças devem participar ou não dessa festa? Eu vou falar 3 coisas sobre a festa e eu vou mostrar 3 versículos na Bíblia. E aí no final a gente vai ver se as crianças cristãs devem ou não participar dessa festa. Vamos lá? Para começar, eu vou falar sobre o significado dessa festa. Sabe o que significa? Festa da morte. Festa da morte? Como é que a gente pode comemorar uma festa da morte? Não é estranho? Eu acho. Eu acho que Deus não se agrada disso. Comemorar os mortos. Eu vou mostrar para vocês um versículo e aí a gente vai ver se a gente deve comemorar ou não essa festa dos mortos. Eu acho estranho, mas esse versículo fica em Lucas 20:38. E ele fala o seguinte: ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Lucas 20:38. E aí? Deus não é Deus de mortos. Por que a gente tem que comemorar os mortos, então? Não é estranho? A primeira coisa já fala que a gente não deve participar, ok? Vou falar mais uma coisa sobre essa festa. As pessoas, quando começaram a comemorar, elas se vestem, né, na verdade, de bruxa, de vampiro e tudo mais, né? E sabe o que acontece? Elas têm medo da morte. Elas comemoram a morte, mas elas têm medo da morte. Eu não tenho medo da morte. Você tem medo da morte? Nós não devemos ter medo da morte. Sabe por quê? Porque eu vou mostrar um outro versículo para vocês e vocês vão ver que nós não devemos ter medo da morte. Esse versículo fica em João 11:25 e ele fala o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Então, quando a gente morrer, a gente vai para o céu. Porque nós temos Deus no nosso coração. Nós aceitamos Ele. Então, a gente não tem que ter medo da morte. Porque quando a gente morrer, a gente vai para o céu. Olha que coisa maravilhosa. Imagina se encontrar com Deus. Deve ser lindo. Então, a gente tem que ter medo da morte? Não. Então, por que a gente vai comemorar uma festa que, primeiro, eles festejam os mortos, segundo, eles têm medo da morte? Não tem sentido. Já mostrei 2 versículos para vocês que falam que não tem sentido a gente comemorar essa festa. E tem uma última coisa que eu vou falar. Eles fazem uma brincadeira nessa festa. As crianças batem na porta das pessoas, dos vizinhos, e falam a seguinte frase: doces ou travessuras? Se a pessoa não tem um doce para oferecer, sabe o que a criança faz?
uma travessura. Sabe o que é travessura? Maldade. Coisa ruim. Travessura não agrada a Deus. Agrada a Deus você fazer uma travessura? Mesmo que não seja nessa festa. Mesmo que seja para sua mãe, para o seu pai, para o seu colega. Você fazer maldade agrada a Deus? Não. Como que você vai comemorar uma festa que fala para você fazer uma maldade? Não tem sentido. Não é verdade? E tem um versículo que fica em 1 Pedro 3,11, que fala o seguinte: aparta-te do mal e faze o bem. Busque a paz e siga. 1 Pedro 3,11. Então Deus está pedindo para a gente se afastar do mal. Então, como que a gente vai fazer travessura? Como que a gente vai fazer maldade? Deus vai se alegrar com isso? Não. Tem sentido participar? Não. Eu falei 3 coisas somente. Mas se a gente estudar mesmo, se a gente for a fundo, a gente vai ver um monte de outras coisas que não tem sentido, né, na vida cristã, que não tem sentido nós estarmos comemorando e estarmos próximos de Deus. Uma coisa não liga com a outra, uma coisa é distante da outra. Então, mesmo que seja, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que a gente não vai brincar. É uma festa que a gente não vai participar. E mesmo que seja, é só uma brincadeira das crianças, não podemos participar. Não é uma festa que vai agradar o coração de Deus. Não é? Ao invés de a gente bater na porta do vizinho e falar doces ou travessuras, por que a gente não bate na porta do vizinho e fala sobre a salvação? E fala de Deus para esse vizinho? E faz uma oração com esse vizinho. E fala o quanto Deus é bom na nossa vida. E quantas coisas boas Ele tem para nós. E que se a gente aceitar esse Deus, a gente vai para o céu. A gente tem a salvação. Deus mandou Jesus aqui na terra, né, para nos dar a salvação. Então não tem sentido. Uma coisa não é ligada à outra. Então, as crianças cristãs devem participar do Halloween? Não. Não tem sentido. Deus não vai se agradar. E mesmo que seja de brincadeirinha, é só uma festinha. Não, eu não posso. Não tenha nada a ver com o que eu vivo. A gente tem que pensar em agradar a Deus somente. O vizinho, se ele ficar bravo com você, mas você não deve participar. E se alguém te convidar, você vai falar que não, porque isso não agrada a Deus. Ok? Combinado? Vamos fazer uma oração então? Senhor meu Deus, obrigada por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor. Ó Deus, que essa mensagem entre no coração das crianças, Senhor, que eles levem isso para a vida deles, ó Pai, e que eles queiram fazer somente o que te agrada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem nos ensinado, nos ajudado e nos guiado. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Fiquem com Deus, eu tô morrendo de saudade de vocês e até a próxima. Beijo!